Neemias capítulo 1, versículo 1. A história de Neemias. Diga Neemias. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Versículo 2. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus. Diga judeus. Diga judeus. E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro. Também sobre Jerusalém. Diga Jerusalém. Diga assim, Jerusalém. Diga, o povo judeu era o povo de Neemias. Até o versículo 2. Se você está lendo e você não pegou ainda, porque tem como a gente se dispersar em 2 versículos mesmo lendo, ainda mais na nossa geração. É muita informação, é muita agitação, é muita voz exterior. Então até o versículo 2, Neemias está querendo saber sobre o seu povo, ele está querendo saber sobre os seus irmãos. Versículo 3, e eles me responderam. Parafraseando, você perguntando sobre o Brasil para alguém que é brasileiro. Versículo 3, e eles me responderam, abre aspas, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento. Diga sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Fecha as aspas. Versículo 4. Reação de Neemias ao ouvir. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança, e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que teus servos estão fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de nós, os israelitas, temos cometido, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a teu servo Moisés: se vocês forem fiéis, eu os espalhareis entre as nações. Até aqui. Há 6 mil anos atrás tudo começou. Tudo começou há 6 mil anos atrás. Deus está no seu trono de glória. Ele olha para a terra e nasce o desejo no coração de Deus. Que desejo? Construir, constituir, edificar, arquitetar aqui na terra um pedaço do seu céu. Deus no seu trono olha para a terra e edifica aqui na terra um pedaço do seu céu. E ele dá o nome a esse lugar de Éden. No Éden, ele, querendo se relacionar, ele levanta Adão. E ele cria Adão. A partir de Adão, ele cria Eva. E eles começam a ter um relacionamento de amigos. Adão e Eva, amigos de Deus. Criaturas e amigos de Deus. Eles não eram filhos de Deus, porque filiação é por meio da cruz, João 1,12, mas eles eram criaturas e amigos. Bom, depois de 17 anos, no mínimo, de relacionamento, não tem como afirmar o tempo específico, mas no mínimo 17 anos de relacionamento de Adão e Eva com Deus, da criação com Deus, Adão e Eva caem na tentação e geram o pecado. Romanos, o livro mais doutrinário da Bíblia, vai dizer que através da desobediência do primeiro Adão, quem é o primeiro Adão? Adão. Através da desobediência do primeiro Adão, que é Adão. Alguém falou Adão aí? Através da desobediência do primeiro Adão, o pecado e a maldição entram no mundo. Sabe, nesses 17 anos de relacionamento, no mínimo, ok? No mínimo. Não estou afirmando que foi 17, mas no mínimo 17. Flávio José, que é o primeiro historiador dos hebreus, propõe isso. E ele tem muita autoridade para dizer. Na minha opinião, foi o maior estudioso da Bíblia. Ninguém barrou.
O cara foi o cara. Quantos aqui já ouviram falar em Flávio Josefo? Se você nunca ouviu falar, você vai pesquisar ele. E se você já ouviu falar, leia os livros dele. Esse cara é sinistro. Nesses 17 anos, Deus todo dia, na viração do dia, levantava do seu trono e descia para conversar com a sua criação. Quando Adão e Eva pecam, o que acontece? Deus no seu trono de glória pega uma bola de fogo, olha para eles e fala: vou destruir seus filhos da mãe. Foi isso? Foi isso? Não foi isso, cara. Sabe o que acontece quando Adão e Eva pecam? A atitude de Deus não muda. Deus, quando Adão e Eva pecam, naquele dia, quando eles caem na tentação, Deus, provando para nós o que não estava escrito naquela época, que é Romanos, que nem morte, nem vida, pecado, nem anjo, nem principado, potestade, nada irá nos afastar do amor de Cristo. Deus no trono de glória, Adão e Eva pecam, ele se levanta e desce para conversar. Porém, a atitude de Adão e Eva com o pecado é diferente. Sem o pecado eles se relacionavam, com o pecado eles se fecham, eles se escondem, eles se condenam. Se fechar e se esconder é a mesma coisa de se condenar após um pecado cometido. Não sei se vocês já sofreram com autocondenação, mas eu já sofri muito. Eu sofri muito com autocondenação, muito. Por nota, colégio, faculdade, por inclusive assuntos eclesiásticos, por desempenho eclesiástico meu, desde a minha infância. Eu me condenava, eu me cobrava muito. Geralmente quem se cobra muito se condena muito, porque não consegue alcançar o resultado querido. Logo depois disso, então, Deus pede conexão com sua criação. 2000 anos mais ou menos depois que o pecado entra no mundo através da desobediência de Adão e Eva, Deus levanta o primeiro libertador para libertar o povo da escravidão do pecado. Na verdade, da escravidão do Egito. O povo estava escravo no Egito. O povo estava vivendo da escravidão. Deus então levanta o primeiro libertador. Quem é o primeiro libertador? Moisés. 2000 anos depois do pecado, Deus levanta Moisés. Diga Moisés. Quem era Moisés? Libertador. Diga libertador. Quando Deus levanta o primeiro movimento de libertação do povo de Deus aqui na terra, um espírito satânico, mal, toma a vida de Faraó. Faraó representa o governo. Diga governo. Vou jogar muita coisa, vocês vão anotando aí. Aí bate no liquidificador e vê o que rola aí, tá? E aí, o que acontece? O espírito satânico toma a vida de Faraó nesse contexto de libertação, e ele libera um decreto a fim de frear esse movimento de libertação do povo de Deus na terra. Qual foi o decreto? Mate as crianças. Então acontece o primeiro infanticídio da história. Se você estudar, inclusive a história, se você estudar a história, não tinha acontecido até então infanticídio. O primeiro infanticídio vem quando? Quando Deus levanta o libertador. Nota algo aqui interessante. Satanás não disse fecha as sinagogas. Igreja não tinha, sinagoga tinha. Ele não disse fecha as sinagogas. Fecha, eu não quero mais. Para a gente frear, a gente vai tocar nas sinagogas. Foi isso? Satanás, astuto, ele pensa: os libertadores se levantaram? Então vamos atacar o principal. Não é sinagoga, não é movimento de praça, movimento de rua, não é movimento acadêmico, não é dunamis, não é céu na terra, não é igreja verbo da vida. Não. Vamos atacar algo. Vamos atacar as famílias. Começando por baixo. Porque se pega abaixo, pega em cima. Porque nenhum pai aguenta ver uma criança, seu próprio filho, passar por dificuldades e sofrimentos. Nenhum pai consegue suportar a morte de um filho de forma tranquila. Então ele pega, ataca as crianças. Acontece o primeiro infanticídio da história. Se você perder segundos com a sua distração do que eu estou falando, você vai perder tudo. Então cola aqui, demorou? Bom, logo depois disso, Deus começa a levantar outros profetas. Deus levanta Jeremias. Quem foi Jeremias? Um homem de angústia. Diga angústia. Ele levanta Elias. Quem foi Elias? Angustiado. 1 Reis 18 mostra a angústia de Elias. Jeremias foi tão angustiado, que tem um livro só para relatar suas próprias lamentações ou angústias. Lamentações de Jeremias. Deus levanta então Amós. Quem foi Amós? Angustiado.
Amós capítulo 7 mostra a angústia de Amós ao se deparar com uma visão que ele tem de Deus destruindo tudo. Ele fica angustiado. Que tudo era esse? O seu carro, sua casa, sua vida profissional? Não, o seu povo. E ele entra em angústia. Aí você vai para Neemias, o outro profeta que levanta. Quem foi Neemias? Angustiado. Ezequiel angustiado. Todos esses homens tiveram momentos de angústia, uns mais e outros menos. Neemias foi também um homem angustiado. Agora, que angústia era essa? Não era uma angústia por algo material e terreno. Afinal, todos eles tinham algo em comum. Eram homens mortos andando pela terra. E peixe morto não sente nem espetada. Quando o assunto é algo terreno, não. Eles eram tão mortos que eles não tinham amor pela própria vida. Não no sentido de Deus me ama, eu preciso me amar. Não no sentido de se for para morrer pelo evangelho eu morro, porque acima de mim tem Cristo, e acima do meu amor por mim eu amo Jesus muito mais. Nesse sentido, você pega a angústia de todos ficaram angustiados por uma coisa: almas e o seu povo. João, que papo é esse de angústia? É muito simples. Quem ama alguém sente a dor do alguém. Quem não ama alguém não sente a dor do alguém. Se você ama X, se X passar por dor, você vai sentir a dor de X. Se você não ama X, pode se esforçar que você não vai sentir a dor dele. Você vai ficar de boa na lagoa. Se você ama o Brasil, você sente o que o Brasil está sentindo. Você sente o grito que o Brasil está dando. Se você não ama o Brasil, você não luta pelo Brasil. Você luta por aquilo que você ama. E Neemias capítulo 1, versículo 1 a 7 diz sobre isso. Neemias escuta sobre o seu povo. Chegaram em Neemias e falaram: Neemias, o papo é o seguinte: o povo de Jerusalém, que é o seu povo, está sofrendo. Muitos morreram. Os que restaram do cativeiro, porque ficaram presos, os que restaram estão sofrendo. Por quê? Versículo 5: porque os muros foram derrubados, tudo está pegando fogo. Em outras palavras, parafraseando para os dias de hoje, para o nosso contexto, chegaram em mim ou em você e falaram: João, Beatriz, Ana, Clara, o seu povo está sofrendo. Beatriz, Pedro, João, Gabriel, a sua escola está passando por uma grande dificuldade. Tem muita gente se suicidando lá. Sua família está passando por muitas dificuldades. O seu pai está pensando em suicídio. Sua mãe está pensando em suicídio. O que é que a Bíblia diz? Quando Neemias escuta, ele não foi em uma conferência, ele não foi em um evento, ele não foi no Céu na Terra, que é o movimento que eles deram. Ele não foi. Ele ouviu, se colocou de joelhos, orando, jejuando, chorando. Essa foi a atitude de Neemias ao ouvir tudo isso. Posso falar uma coisa? Constrange muito. Não sei você, mas me constrange. Sabe por quê? A maioria dos cristãos de hoje não param nem sequer para dar um Jesus te ama para um morador de rua. Hoje a gente abre o jornal, passa a notícia: suicídio, homicídio, criança morrendo de fome, criança sendo traficada. E a gente nem sequer para fazer uma simples oração. O cristianismo é muito morte. Não sei se você sabe, mas a matemática do reino é tudo diferente. Quem perde ganha, o pobre é o rico, o pobre de espírito. Quem é morto vive, e quem é muito vivo só sobrevive na terra. Quem anda morto anda vivo. O cristianismo ele te mata tanto que Paulo ele coloca lá em Romanos, doutrina também, livro doutrina total, Romanos. É o livro que pariu a reforma. Paulo coloca nesse contexto aqui, ó. Quer sorrir? Se sorrirem, sorria. Mas chore com os que choram. Com os que choram. Sorria com os que sorriam. Se alguém chorar na mesa, chora junto. Se um estiver sofrendo, sofra junto. Se um estiver pensando em suicídio,
Lute por isso. Chore junto. Chore junto. Lute. Sinta. Mas para isso, só quem tem Jesus, brother. Só quem tem muito Espírito Santo dentro de si. Sabe por quê? Porque nós nascemos corruptos. Todos nasceram destituídos da glória de Deus, Romanos 3. Só os nascidos, cheios do Espírito Santo, conseguem sentir, ou melhor, conseguem lutar por aqueles que precisam de ajuda. Aí você pula para Ezequiel 22:30, diz: busquei dentre eles um homem, 1400 anos depois, 1600, busquei dentre eles, de Moisés, busquei dentre eles um homem que tapasse o muro, tapasse a brecha, mas não encontrei nenhum. Que homem era esse? Um homem de talentos? Não. Um homem com um bom diploma? Não. Um homem com uma boa oratória, com uma boa fala? Também não. Uma boa voz? Não. Como você afirma isso, João? Isaías 59:16, na cronologia. Busquei dentre eles um intercessor, mas não encontrei. Posso falar uma coisa? Deus hoje, Ele está olhando exatamente nesse exato momento, aqui, para esse lugar, para essa igreja, aqui em Campo Grande, nesse horário, e Ele está à procura de um tipo de pessoa. Os intercessores. Quem são os intercessores? Homens e mulheres que têm fome. Posso falar uma coisa? Deus não está à procura de pregadores. Deus não está à procura de ministro de louvor. Deus está à procura de intercessores. Nem todos foram chamados para ministrar adoração, para pregar em cima do púlpito. Todos foram chamados para o aposento da oração, para fechar o quarto, se colocar de joelhos, se colocar em oração, intercessão pelo teu povo, brother. Mas sabe por que a gente tem muito pregador bom, muito ministro de louvor e poucos intercessores? Porque na verdade a gente não quer que o avivamento venha, a gente não quer que o céu desça, a gente quer construir torres de Babel. Quem tem Bíblia pegou. Como assim, João? A gente quer status, a gente quer fama. Como assim, João? Não estou te entendendo. Simples. Quando você prega, quando você canta, tem holofote, tem câmera, tem vídeo, tem aplauso. Mas no aposento da oração, ninguém te vê. Só o céu e o inferno. Lá você só vai ouvir aplausos e vaias. João está falando do inferno? Claro. Sabe por quê? Deus hoje vai levantar aqui revolucionários. Mas posso falar uma parada? João, tem muito novo convertido aqui. É para você. A mensagem não muda. Eu voltei para Jesus tem 2 anos e 10 meses. Eu era ateu. 4 anos ateu. Você pegar meu Twitter lá em... vai ter que ter muita paciência. Mas se você descer lá em 2015, você vai ver uma publicação assim: Deus não existe. E várias publicações assim para atacar os crentes. No início de 2015, no final, tá lá eu: Deus é lindo. Palmas para Jesus, cara! Uou! Inferno, claro. Deus hoje vai te levantar como revolucionário. Sabe, posso falar uma coisa? Você vai ter muita reputação, não aqui na terra, mas no céu e no inferno. Como assim reputação no inferno? Só expulsa demônio que é conhecido lá. Mas calma, não é expulsar demônio como você viu lá na televisão talvez. Fique em paz. Fique em paz. Fique em paz. Não é aquela parada horrenda, não. Bíblia diz lá em Atos, capítulo 17, que um cara vai expulsar um demônio de um outro. É 17 ou 19? 17, 19. 19? É 17. Atos 17, a Bíblia diz que um cara foi expulsar o demônio do outro. Mas não é heresia, pelo menos está na Bíblia. Heresia não está na Bíblia. Está na Bíblia, eu não sei se é 17 ou 19. Mas é Atos. É 17, certeza. A Bíblia diz que o cara foi expulsar um demônio do outro. O demônio falou bem assim, ó: imagina, tu vai expulsar o demônio lá no teu colégio. Tu vai expulsar o demônio de um cara. Não, aliás, tu nem foi expulsar o demônio, mas aconteceu. Puf, ok? Aí o demônio olha assim para tu e fala bem assim: opa, Paulo eu sei quem é. Pedro eu sei quem é. O Lucas eu sei quem é. Jesus também. Eles nos incomodam muito aqui. Mas você não conhecemos.
Sabe o que a Bíblia diz? Que o demônio quebrou a cara do cara. E o cara vazou. Agora presta atenção. Se você pegar os versículos anteriores, você vai ver que esse cara pregou para o cara que ele expulsou o demônio. Ou seja, quando estava lendo isso, o Espírito Santo falou, sabe? Ele falou bem assim, ó, João, o inferno não te conhece pela sua pregação. Ele te conhece com a sua intercessão. Porque se a pregação sem intercessão, ele fica tranquilo. Porque a pregação vai tocar a alma, mas não vai tocar o espírito. Vai gerar lágrimas, mas não vai gerar transformação de vidas. E posso falar uma coisa, cara? Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com os velhos, com os homens e mulheres de cabelos brancos, Kenneth Hagin, no contexto de vocês, eu vou colocar Brasil, Márcio Faladão, Valnice Milhomens, A.B. Uber, Mama Jane. Se tem uma coisa que a gente precisa aprender com eles, é sobre intercessão. Verbo da vida quer ser usado como Kenneth Hagin, ore como ele. Quer ser como Wesley, ore como Wesley. Quer ser como Graham, ore como Graham. Quer ser como Catherine Kuhlman, ore como Catherine Kuhlman. Agora presta atenção, também notícia boa para vocês. Hoje o Espírito Santo vai gerar dentro de vocês uma fome. João, traduz, um desejo pela intercessão. Não tem como se calar quando nos deparamos com a realidade da nossa nação. Mas sabe por que muita gente não sofre pelo país? Porque não está ligado o que está acontecendo no país. Como fica angustiado, achando que tudo está bom. Deus olha para a terra e não acha ninguém, Ele se cala. Primeira vez que Deus se cala. Deus olha para a terra e não acha ninguém, então Deus se cala. A Bíblia diz que Ele fica 400 anos calado. Deus olha para a terra, no seu trono de glória, Ele está irado. João, como assim ele está irado? Claro, ele está virado. Se você estudar, ele está virado. Ele está virado com todos nós. Não só com Stalin, não só com Lenin, não só com Hitler, não só com Mao Tse-tung, não, todos. Deus está irado com a humanidade, porque ninguém ainda havia sido justificado, porque justificação é por meio de Jesus. Deus no seu trono, Ele é bom? Diga, Deus é bom, mas Ele é justo. Deus precisava ser justo. Como viria o sinal de justiça naquele tempo? Não estou falando de hoje, viu? Naquele tempo, ira, porque ele estava irado. Então a justiça viria como ira. Deus no seu trono de glória, a Bíblia diz em Isaías que a mão direita de Deus é a mão que traz justiça. Ao invés dele pegar a mão direita e liberar o fogo consumidor sobre todos nós, Sodoma e Gomorra, sabe o que ele fez? Você vai se apaixonar por Jesus aqui, ó. Olha isso daqui, ó. João capítulo 1, versículo 1 diz o que o verbo se fez? Sabe quando e como? Deus está calado? Está irado? Ele olhou para mim e para você, ele pensou assim: eu estou irado, mas eu amo tanto. Viu como ira e amor não quebra? Ó, pode andar junto. Eu estou irado, mas eu amo tanto. Eu amo tanto que eu prefiro morrer por eles do que viver sem eles. Segura aí, segura aí. Mas depois você vai ter que dar também, porque aí é o tempo de eu beber minha água. Gente, a mão direita que liberar o fogo consumidor sobre nós, eu só vou, ó, teatro, ok? Agora é o teatro. Aqui, ó, aqui, ó. Vocês vão pirar. Mão direita, justiça, ok? Ao invés de ele fazer isso aqui, ó. Minha imaginação é fértil, assisti muito Naruto, assisti muito Dragon Ball Z. Então, eu imagino assim, ó. Que o fogo como se não desse, vem assim, ó. Só que não foi isso que aconteceu, ok? Sabe o que acontece? E o verbo, porque veio dele, se fez carne. Jesus veio ao mundo. Sinal da justiça, direito, ok? Pega. Ele vem com 33 para 34 anos. Perto de completar 34, está com os braços abertos.
morrer na cruz do Calvário, por mim e por você. Deus tinha se calado uma vez, ok? Segunda vez aqui, ó. Deus, Pai, por que me abandonaste? O que a Bíblia diz? Deus olha e... Por que Deus calou para Jesus? Porque Jesus estava recebendo de Deus a ira infinita que era destinada a mim e a você, para que hoje você pudesse bater a mão no peito sem crise teológica e dizer: Deus é bom e Ele me ama muito, porque Jesus morreu por mim e me justificou por todos os meus pecados. Eu pela fé fui justificado em Cristo Jesus. Jesus nos justificou. Posso falar uma parada? Agora sabe qual é louco? Quando ele volta para sentar onde? À destra. My God! Ele veio de lá e voltou para lá. Só que antes de ele voltar, ele falou: ei, discípulos, vão em Jerusalém e fiquem orando, que agora é com vocês. Fiz minha parte. Comissionei vocês, enchi vocês de poder e de autoridade. Portanto, vão e façam a parte de vocês. Os discípulos, fechou. Só que, calma. Vocês querem ganhar um colégio? Quantos aqui estudam quantos estão no ensino médio? Quantos aqui querem ganhar o colégio para Jesus? Quantos aqui querem ganhar a faculdade para Jesus? O trabalho para Jesus? As ruas para Jesus? Tem alguém que quer ganhar uma boate para Jesus? Essa é louca. Pode falar uma parada? Aí os discípulos olharam e falaram: opa, eu vou, agora. Aí Jesus falou: calma, vão para Jerusalém. Vocês vão esperar o derramar. O derramar vai acontecer. Aí sim, chispam. Gente. Mano, é sério, não dá não. Eu fico muito doido. É porque eu sou muito agitado, ok? E aí o evangelho me empolga muito, então eu já fico doidão. Quantos homens estão em Jerusalém orando? 120, não é? 120? 120 homens, ok? Diga 120. Quem era o discípulo mais íntimo de Jesus? Diga João. Olha aqui. Estão todos sentados com a cabeça para o alto, orando bem assim, ó. O judeu ora assim, ó. Inclusive o líder da minha intercessão do céu na terra, que está aqui comigo, é descendente judeu, mas ele é messiânico, ok? Aí, ó, levanta a mão. Ele é que me ensina todas essas paradas aí de judaísmo, é ele. O judeu ora assim, ó. Né? Assim, né? Pro alto, né? Assim. Aí fica orando assim, ó. Eu vou ver lá no YouTube lá, é assim, ó. Né? Aí fica assim, ó, ok? Ok? A Bíblia diz que o Espírito Santo é derramado. Quer o discípulo mais íntimo? Um homem precisa se levantar para começar a igreja primitiva. Quem seria o óbvio se levantar? João, o óbvio. O João, o certinho, o mais íntimo. Quem se levanta? Diga Pedro. Sabe quem foi Pedro? Olha aqui para mim, você que se condena, você que já se condenou. Olha aqui para mim, ó. Eu tenho pregado isso em todos os lugares que eu estou indo. Olha isso aqui. Eu não vou pregar sobre isso, mas eu vou ter que soltar e vou ver se vocês pegam. Pedro andou com Jesus quantos anos? Diga 3. Essa daqui é chapante. Diga 3 anos. A Bíblia diz... Nossa. A Bíblia diz, João 13, que Pedro está na casa de João Marcos ceando com Jesus. Quando Jesus pega o pedaço de pão, molha, entrega a Judas, o espírito satânico vem sobre Judas, Judas levanta e vai trair, ok? Mas a Bíblia diz que Pedro continua na mesa. Jesus olha para Pedro na mesa da ceia na casa de João Marcos e diz: Judas vai me trair, só que você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Pedro rebate: como é que eu vou te negar? Eu não vou te negar nunca. Jesus disse: você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você vai me negar sim. Eu não vou te negar. Ele rebate 3 vezes. Jesus é morto. Judas trai, se suicida. Pedro nega 3 vezes, mas não se suicida. O que Pedro fez? Estuda depois.
Nos 3 dias da morte de Jesus, Pedro foi para a casa de João Marcos e se trancou num quarto. E ele ficou trancado nesse quarto. Qual foi a atitude de Pedro? A mesma de Adão. Pequei, me escondi. Pedro, neguei 3, me escondi no meu quarto. Eu não vou mais para a igreja. Por quê, amiga? Eu não estou conseguindo caminhar. Eu vacilo com Jesus. Eu não estou conseguindo dizer não para a balada. Eu não estou conseguindo dizer não para o beck. Eu não estou conseguindo dizer não para... Eu vou parar, amiga. Eu acho que... Atitude de Pedro, se trancou. Jesus fica 1 dia, 2 dias. No 3º dia ele Pedro tinha andado com Jesus quantos anos? Quantas vezes ele negou Jesus? Jesus ressuscitou no 1º dia? No 2º? 3º dia ele ressuscita, ok? No 3º dia, João capítulo 21 vai dizer que Pedro sai do quarto e está pescando no mar da Galileia. Onde foi que Jesus teve o primeiro encontro com Pedro? Mateus capítulo 4. Qual foi o primeiro lugar que Jesus foi quando ressuscita? Mar da Galileia, João capítulo 21. Quem estava lá? Pedro. Mesma cena, jogando a rede. Só que em Mateus capítulo 4 os peixes estavam vindo. Em João capítulo 21 os peixes não estão mais vindo. Por quê? Pedro não era mais desse mundo. A realidade de Pedro era outra. Ele está lá na boate, ele está tentando lá, ó, dar uma pecadinha. Ele está na praça tentando acender o beck. Ele puxa. O que foi, mano? Ah, sei lá, brother. Tá estranho. Ele tá lá. Aí você vai pra balada, isso. Amiga, o que foi? Você tá meio quieta. Sei lá, tá estranho. Pedro tentando pescar, ó. Essa é muito louca, pelo amor de Deus. Aí tá lá. Ele avista na beira do mar um homem chegando. Eu imagino que esse homem, que é Jesus, chegou bem assim, ó. Calma. Eu imagino Jesus chegando bem assim, ó. Se levanta aí, ô Samuel. Fica jogando a rede aí, vai. Tipo o Karate Kid. Joga a toalha, pega a toalha. É toalha, é? É, sei lá, vai. Me perdoe. Vai jogando, vai. Jesus aqui, ó. Imagine Jesus chegando bem assim, ó. Mascando o chocolate assim, ó. A Bíblia diz que ele olha para Pedro. Para Pedro. Tinham vários discípulos lá. Vários. Natanael estava lá. Vários homens. Ele vira assim. Tá difícil pescar? Você está conseguindo pescar? Em outras traduções. Em outras palavras, Jesus na linguagem contemporânea ele diz-me assim, ó. Tá difícil viver sem mim, né? Fica em pé aí. Ei, Pedro. Tá difícil a balada agora, né? Depois que você me conheceu. Tá difícil, né? Tá difícil pecar, né? Pedro olha e diz, tá difícil. Eu não estou conseguindo pescar. O que a Bíblia diz? Ei, jogue à direita a rede. Vai. Isso, foi isso que aconteceu. Vai, continua. A Bíblia diz que quando Pedro joga e puxa, os peixes estão vindo. Nessa hora a Bíblia diz, ela é cheia de detalhes. E nessa hora, versículo acho que 13 eu acho. Pedro cai em si e reconhece que esse homem era o seu Senhor. Eu imagino que na mente de Pedro estava pensando bem assim, ó. Quando ele joga, ele estava pensando, o que esse cara está falando? Os peixes estão vindo. Eu imagino que Pedro pensou bem assim, ó. É ele. Eu não sou mais pescador de peixes. Sou pescador de homens. O que eu estou fazendo aqui? Aí, olha que louco. Os peixes vêm.
Jesus chega e diz bem assim, o barco chega, aí ele olha para Pedro e para os discípulos, olha isso. Onde foi que Pedro descobriu que iria trair Jesus? Casa de João Marcos, ceia. Ceia era na casa de João Marcos, sempre casa de João Marcos. Jesus olha bem assim e diz, vamos ceiar, casa de João Marcos. E leva Pedro e os discípulos para casa de João Marcos, ceiam juntos. Quando acaba a ceia, é a mesma figura representativa. Judas não está mais, se suicidou. Ele olha para Pedro na frente de todo mundo e diz bem assim, tu me amas? Eu te amo. Pela segunda vez perguntou, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. E pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro, Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Tem algum psicólogo aqui que você vai pirar nessa? Alguém aqui quer psicologia? 2 aí, que top. Quem quer psicologia aqui? Olha aqui, mano. Olha aqui. Por que Jesus perguntou 3 vezes? Para trazer mais condenação para o cara? Não. Perguntou porque queria saber? Não, porque ele já sabia de todas as coisas. Jesus perguntou 3 vezes porque ele sabia que a mente de Pedro estava pensando a partir do passado. E o passado era, eu traí Jesus 3 vezes. Jesus, mestre dos mestres, o homem mais inteligente de toda a história. Muitos acham que isso daí nasceu com Freud. Não sei se você sabe, Freud é judeu. Olha onde saiu a teoria aqui, ó, na minha opinião. Porque todo judeu conhece as escrituras. Todo judeu, ele foi ateu, mas ele é um ateu conhecedor. Jesus perguntou 3 vezes para reformular a mente de Pedro, para que Pedro não pensasse mais a partir do passado, não mais a partir do erro, não mais a partir da condenação, mas pensasse a partir de um novo começo, de uma nova história, pensasse a partir do presente. O que Jesus fez? Fez nada mais, nada menos do que apagar o passado de Pedro. Miqueias se concretizou na vida dele. Deus jogou no mar de esquecimento todos os nossos pecados passados. Aí voltando agora, chegando no final, estou chegando no final da palavra, todos estão orando em Jerusalém. Pedro está vivendo nesse contexto, apaixonado, louco. O Espírito Santo desce. Quem se levanta? João, para começar a igreja primitiva com uma pregação, porque alguém precisava se levantar para pregar. Eu imagino quando o Espírito Santo desce, está todo mundo olhando, um olhando para o outro assim, ó. Vai. Que vai. Eu imagino que ninguém olhou para Pedro. A Bíblia diz que não foi João que se levantou. O homem caído pelo pecado, regenerado pela graça se levanta. O homem caído, arrependido, regenerado pela graça se levanta. Bate a mão no peito e diz, eu errei, eu vacilei muito, mas hoje eu sou outro. O diabo pode vir que eu vou te destruir, seu filho da mãe. Ele começa a pregar. Aí no final ele, quantos aqui querem Jesus? Eu preciso de 4 mãos levantando. Levanta uma aqui, vai, levanta uma, levantou, segura. Uma aqui, pronto, você. Quem eu não estou apontando, pode abaixar a mão. Vocês 2, preciso de um aqui. Foi, o de vermelho lá. Gostei do seu cabelo. E um lá atrás, pronto, levantou, você mulher. É isso, acabou. Imagina ele contando, 2.997, 2.998, 2.999, 3.000. Ei galera, 3.000. 3.000. Eu andei com Jesus 3 anos, ressuscita no 3º dia, vai no Mar de Galileia para me encontrar, depois levar para casa de Marcos. Na minha primeira pregação, eu colhi 3.000 almas. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Onde abundou o pecado, brother, superabundou a graça de Deus. Vai continuar se condenando? Atos capítulo 17 diz que Paulo e Silas entraram em Tessalônica, cidade que pariu Aristóteles e Sócrates. Aristóteles, Sócrates e Platão se levantaram 300 anos depois de Cristo. Ou melhor, antes. Foi o período que Deus se calou. A filosofia grega se levanta para tentar explicar o mundo. 356 anos antes de Cristo, exatamente, se levantam os 3. Platão, Aristóteles e Sócrates. No período que Deus se cala. Se você pesquisar
Sócrates e Aristóteles moravam em Tessalônica, em um bairro do lado, que eu esqueci o nome, mas era do lado. Fica na Grécia. Paulo e Silas, em Atos 17, eles estão entrando em Tessalônica. Filosofia mais respeitada da época, filosofia grega. O que era a filosofia grega? A cultura que ditava o mundo. Os gregos. Roma tinha ganhado da Grécia nesse período, mas a cultura ainda era uma cultura grega. Paulo e Silas, sabendo que o evangelho era contracultural, ele falou, vamos lá nesse lugar então. E eles vão em Tessalônica. Sabe o que a Bíblia diz? Que os filósofos, os homens de Tessalônica, quando avistam Paulo e Silas entrando pela cidade, pela porta, a Bíblia diz que eles dizem bem assim, ó, os caretas chegaram. Foi assim? Os caras lá, ó, que não bebem, chegaram. Foi isso? Os caras que não fumam, chegaram. Foi assim? A igreja não era reconhecida pelo que ela não fazia. Também. Mas era mais reconhecida pelo que ela fazia. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que eles avistam os homens chegando, eles gritam bem assim, ó. Aqueles homens que têm alvoroçado o mundo chegaram até aqui. Em outras traduções, aqueles homens que têm transtornado o mundo chegaram até aqui. Você puxa no grego, sabe o que é transtornar? Sabe o que significa transtornar no grego? Mudar a direção. Em outras palavras, eles olharam a igreja, o avanço da igreja primitiva. Eles falaram bem assim, a gente não concorda com o que eles pregam, mas uma coisa precisamos assumir, eles têm mudado a direção do mundo. Posso falar uma coisa? A partir de hoje é isso que vai acontecer lá no seu colégio. Todas as ideologias, X, Y, eu estou nem aí para qual ideologia, todas as ideologias, marxista o que for, vão olhar o avanço da igreja aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, eles vão falar, não concordamos, mas temos que reconhecer, eles têm feito muito por Campo Grande, Mato Grosso do Sul, cara. Pula para 19, Paulo e Silas, os mesmos homens, a igreja primitiva em Éfeso, Turquia, cidade da bruxaria, cidade dos bruxos, eles ficaram lá 3 meses pregando e sentando, amando. Sabe o que a Bíblia diz? Os bruxos, 3 meses depois de terem contato com o evangelho, eles empilham na praça da cidade de Éfeso os seus livros de bruxaria. A Bíblia diz que eles pegam, acendem o fogo e ateiam fogo nos livros. Posso falar uma coisa? O avanço da igreja aqui em Campo Grande, no Brasil, Mato Grosso do Sul, será tão significativo, tão contracultural, que a cultura de bruxos, e eu vou parafrasear, vou colocar esses livros não somente como livros de bruxaria, mas livros que vão de contrário ao que a Bíblia diz. Todos esses homens, eles vão pegar, eu sonho com isso, eu tenho fé, eles vão pegar, empilhar os livros, eles vão fazer isso daqui, ó. Para quê? Para quê? Não precisamos de vocês, porque temos a Bíblia dos cristãos. O livro que carrega a verdade. Onde eu quero chegar? De lá para cá, muitas reformas aconteceram. A nossa mente é muito limitada quando fala de reforma e liga Lutero, mas Lutero nem foi o principal, Lutero nem foi o primeiro, talvez foi o principal, eu não considero o principal, eu não considero o principal, mas ele foi um dos, mas não foi o primeiro. De lá para cá, 1200, 1300, Deus levantou John Hus, final de 1200, início de 1300, John Hus. John Hus foi o primeiro reformador da Alemanha. John Hus, ele começou a pegar a Bíblia e questionar tudo que estavam pregando, assim como os bereanos faziam. Sabe o que a Bíblia diz? Ou a história diz? Que ele está sendo queimado, crucificado. A história diz que ele olha e ele diz bem assim, sendo queimado, ele diz bem assim: hoje vocês podem me matar como um pato, mas daqui 100 anos virá um ganso. Do que ele estava falando? Vocês me matam hoje? Vai nascer um muito pior do que eu para vocês. Quem era esse homem?
Martinho Lutero. Paralelo a isso, lá na Suíça se levanta Ulrich Zwingli. Na minha opinião foi o maior reformador, na minha opinião, Ulrich Zwingli. Pesquisa sobre ele, muito completo o cara, lá na Suíça, reformou tudo. Paralelo a isso, Inglaterra, William Tyndale e John Wycliffe. John Wycliffe foi o primeiro, 1234, primeiro reformador da história. E eles começam a se levantar nos Estados Unidos em 1400 como reflexo do movimento puritano que sai da Inglaterra. Os ingleses em 1400 vão para os Estados Unidos, começa a acontecer nos Estados Unidos uma reforma. Nasce então, em todas essas nações, o modelo mais glorioso educacional da história. Qual a melhor faculdade dos Estados Unidos? As 5 melhores faculdades, segundo Forbes, no ano passado, dos Estados Unidos: Harvard, Columbia, Stanford, Princeton e Yale. A melhor da Inglaterra, Universidade Oxford e Cambridge. A melhor da Suíça, que é o melhor país para se morar hoje, segundo as pesquisas. Atualmente é o melhor. Universidade de Genebra. Melhor universidade da Holanda, Universidade Livre. Sabe o que todas têm em comum? Todas foram fundadas pela igreja protestante. Contra fatos no argumento. Já anota essa daí para conversar com os carinhas da faculdade que fala da igreja. A igreja não serve para nada. Serve não? Aí você joga assim, ó. Você estudou em universidade pública? Sim, por quê? Já estudou em colégio público? Sim, por quê? Você deve muito à igreja, viu? Por quê? Você não sabia não? O colégio público existe somente por conta de Lutero, a igreja protestante. Pesquisa. Mas não vou ensinar nunca para nós. Nas escolas, nunca. Sabe por quê? Senão eles entregam o ouro. Onde eu quero chegar? Sabe quem vai ditar o que vai acontecer no Brasil? Nós, a igreja. Eu vivi na igreja até os 14. Com 14 perdi minha irmã, melhor amiga, por suicídio. Me levava para competir natação, salto ornamental, me levava para a igreja, me levava para o colégio. Eu estudava no Mackenzie, cresci no Mackenzie. Cresci no contexto de avivamento e reforma. Com 14 para 15 anos eu perco minha irmã. Meu pai perde tudo, fazenda e chácara que ele tinha. Minha irmã mais nova, depressão. Minha mãe volta a fumar e beber. Diante de tudo isso, eu comecei a questionar. Se Deus existe, por que aconteceu isso? Em poucos meses vira ateu. Entro para as drogas, tráfico, gangue. Me torno usuário, fico 4 anos, dos 14 aos 18, como usuário de drogas, traficante. Comecei a fazer muita coisa. Fui levado para a delegacia 19 vezes, fui preso 4. Tive 2 overdoses. Primeira com 15 para 16, êxtase. 33 êxtase. Tive derrame no pulmão esquerdo. A segunda, LSD. Tomava muito LSD, tive overdose. Nessa segunda, que foi uma mistura de LSD com Rupinol e outras coisas, eu tive um ataque cardíaco. Eu fiquei no hospital 27 dias. 17 UTI, 10 quarto. Hospital Sírio-Libanês de Brasília. Hospital Brasília da rede Sírio-Libanês. Eu não estou acreditando em Deus. Reprovado 3 vezes, expulso de 5 colégios, sem esperança de vida. Eu saio, estou quebrado, volto para o colégio. Um dia eu estou fazendo uma prova, minha mão cai. Eu tento levantar, não estou conseguindo. Levado para o hospital, fiz o exame, comecei a tratar com o neuro, fazer um bando de exame. 33% do lado esquerdo do meu cérebro tinha parado de funcionar. Saio do colégio, largo tudo. Estou vendo em casa, larguei academia, larguei tudo, esporte. Não estou mais saindo. Meu olho direito começou a mexer sozinho, todo dia. Minha mão direita sozinha mexendo. Meu lado direito literalmente sem controle. Não ficou paralisado, mas sem controle. Eu não tinha mais controle, eu dava movimentos involuntários do lado direito, porque quando ataca o esquerdo do cérebro é o direito do corpo que é atingido, é inverso. Quando Lucas disse das deficiências, está aí. Estou no meu quarto, tentando voltar para Deus. Tinha acabado de ter tido uma relação sexual com uma garota. Quando ela foi embora, eu era viciado em pornografia e masturbação. Eu não tenho vergonha de dizer isso.
Eu era viciado em pornografia e masturbação. Eu tenho que falar isso em igreja, porque não é mais falado, parece que, sei lá. Se você é homem e você está com problema com isso, eu quero conversar contigo. No final você vai me procurar, eu quero conversar contigo. Só uma coisa aqui. Se não tratar pornografia, se a gente não começar a falar aqui em cima disso daqui, ó, sabe quem vai ensinar pornografia e masturbação? O que é a pornografia e masturbação? Lá fora. Quem tem que ensinar é aqui, ó. Quem tem que ensinar é o pai e a mãe, mas se não tem ensino, a igreja vai ter que entrar e resolver. Então, você que é líder, posso falar uma coisa? Se tem uma coisa que você tem que estudar a partir de hoje. Líder. Estuda pornografia e masturbação. Tenho muitos livros, tenho muitas referências que falam sobre isso. Se você quiser, procura no final. Voltando. Quando a menina foi embora, eu estou no meu quarto me condenando. Eu comecei a assistir uma paixão dentro de mim. Achei estranho. Levantei da cama, fui na janela do meu quarto, olhei para cima e fiz um questionamento dentro de mim. O que é isso? Passou alguns segundos, eu escutei essa voz aqui, ó. Sou eu. É o quem? Deus. Nesses 4 anos que eu fiquei afastado com o Mateus, eu estudei todos os livros de todos os deuses. Canon Pali do Buda, Evangelho segundo Kardec, li do Seishonoye, li todos os livros que você imaginar, de todas as principais religiões. Compreendi o Espiritismo, compreendi o Budismo, compreendi o Seishonoye, compreendi todas. Comecei a ler o Alcorão, baixado, mas não terminei nessa época. Quando ele disse, sou eu devolvi. Ele falou, Deus, eu falei, qual Deus? Aí devolveu assim, ó, o único, o seu Criador, o seu Pai. O Céu na Terra começou 2 meses depois. Comecei 4 amigos de balada. Chegar no final. São 2 anos e 10 meses de Céu na Terra. 9.115 almas na praça. Em colégio, que a gente faz trabalho em colégio toda semana. A gente começou a fazer esse ano. Você soma mais 500. Em balada, que a gente faz evangelismo em bar, boate, balada, tudo. A gente está entrando tudo. Lá em Brasília, toda sexta e sábado, eu tenho um time que funciona nesses lugares, 51. Dos 51, tem no mínimo com a gente 7. 7 de 51, é mais de 10%. Detalhe, que eu sei, que está comigo. Sem contar que eles foram alcançados que estão congregando em outro lugar, que não estão congregando comigo. Tem pessoas que foram alcançadas nesse lugar, gente. Sabe como? Não foi com palavra de conhecimento, não. Não foi com palavra profética, não foi Deus revelando o nome, não. Seu nome é isso, vem. Não. Tem gente que vê assim, ó. Jesus te ama, velho. Aí tem uns caras, Jesus te ama, não muda. Não muda. O teu Jesus te ama, porque o teu Jesus te ama é vazio. Jesus te ama de quem é cheio do Espírito. Não me fale que Jesus te ama não faz efeito. Como assim? Mudou o evangelho? Eu olhei no olho e falei, Jesus te ama. Uma menina chamada Gabi Pastorim. Isso daí foi mais sobrenatural, mas deixa eu ver. Não, mas vou contar. Mas também... Tá lá na porta da boate, tum, solando, 330 pessoas lá dentro, capacidade máxima. Aí tem um bando de gente lá fora tentando entrar, eu também estou tentando entrar, e eles não estão deixando eu entrar. Aí eu lá na porta, indignado, falei, eu quero ver o diabo, quero ver se o diabo me segurar aqui, que eu vou entrar aqui nesse... Nem que eu entro por trás, nem que eu entro... Aí eu vou indignado assim, Deus falou, vai para a praça. Aí eu, vai para a praça. Aí eu, fui para a praça, lá perto da boate, Rocar o nome. Aí eu cheguei lá, sozinho. Meu time ficou lá, eu fui sozinho. Aí eu estou lá bem assim, ó, na Praça do Península. Lá para a praça. O que foi, Deus? Quer bater um papo? Foi esse ano, janeiro. Aí Deus falou bem assim, volta correndo para a porta da boate. Aí eu... Vem para a praça, aí tu me traz aqui para falar para eu voltar correndo? Aí ele falou, volta correndo. Aí ele falou bem assim, João, aí ele soltou isso daqui, ó. João, parábola do filho pródigo. Aí na hora aí o Espírito Santo falou bem assim, quando o filho volta, e ele falando comigo, eu já tô trotando assim, ó. Só que eu tô bem assim, ó, que lombra é essa? Aí eu tô assim, ó. Tô sem, tipo, Aí nesse pique, nesse percurso, o Espírito Santo falou, quando o filho volta, o pai sai correndo para abraçar. Aí eu falei, como assim? Aí eu comecei a ficar feliz. Aí eu falei, como assim? Aí ele falou, tem um filho meu afastado lá na porta da boate.
e você vai correr. Quando ele te olhar, você vai ver o que ele vai fazer. Aí essa hora eu fiz assim. Aí eu saí correndo, tá ligado? Quando eu tô chegando lá perto, um cara, parece que cena de filme, a roda abre, tinha uma roda lá em frente. Aí o cara fez isso daqui, ó. Ele era mais alto que os outros. Ele fez isso aqui, ó. Quando ele me viu correndo, ele fez isso aqui, ó. Na mão dele tinha uma Smirnoff que eu não tinha visto, porque as mãos estavam tampadas pela roda, só dava para ver a cabeça. Quando abre tudo, ele faz isso aqui, ó. João! Aí eu já estava parado. Ele, João! Aí na hora quando eu vi ele, eu falei, velho, eu conheço esse menino de algum lugar. Só que eu falei, Deus me lembra que esse menino ensinou, como é que eu vou fazer, meu Deus? Aí eu, mano! Tem que improvisar aí, ó. Não é pecado isso, viu? Eu não disse que eu não disse. Só eu, mano! Aí ele, você aqui? Aí eu, sim, eu vim por você. Eu esperava ele jogar a garrafa no chão, eu esperava ele se jogar e chorar. Ele fez isso aqui, ó. Aí ele ficou olhando para mim. Aí o Espírito Santo falou, chegue perto. Aí eu cheguei. Aí eu olhei no olho dele e falei, ei, me dá um abraço aqui. Aí ele me dá um abraço, eu abraço ele. Aí eu fico abraçado. O Espírito Santo falou bem assim, pode apertar porque ele está voltando agora. Aí eu nem preguei, eu comecei a apertar o cara. Filha da mãe, quer desviar, vai desviar depois desse abraço. Vai falar que Jesus não te ama. Apertei o cara. Aí ele, tá ligado? Ele era mais alto, então eu abracei ele pelas costelas. Tem tempo que eu não conto isso. Abracei pela costela. Tá ligado? Quando você abraça pela costela, essa pessoa começa a chorar e você sabe que está chorando porque a costela faz assim. Entendeu alguma coisa que eu quis dizer? É isso daí que você entendeu, tá? É isso que você entendeu. Eu abracei ele e comecei a fazer assim. Só que eu não estava vendo que ele estava chorando, mas com isso, entendeu? Eu estava chorando. Aí ele está chorando, eu estou abraçado. A gente ficou poucos segundos abraçados. Quando eu solto, eu olho no olho dele e eu repito o que eu tinha dito. Falei, mano, eu vim por você. Qual é o seu nome? Só que eu tinha dito, mano, na hora, né? Quando eu perguntei qual é o seu nome, eu não era para perguntar qual é o nome dele. Porque eu vim por ele. Como é que eu vim por ele? Não sei o quê. Aí eu, qual é o seu nome? Aí ele, mano. E foi assim. Esqueci o nome do cara. Meu nome é Alisson. É Alisson, velho. Vai me lembrar, ô filha da mãe. Tu tava no dia, ele tava no dia. Alisson, meu nome é Alisson. Mano, João, eu era do céu na terra, me converti lá. Ele começou, agora eu lembrei. Eu era do céu na terra, me converti lá. Eu nunca tinha aceitado Jesus. Fui na reunião, aceitei Jesus. Só que eu não tive ninguém para cuidar de mim. Aí ele começou a falar. Foi uns 7 minutos. Ao final foi bem assim, ó. João, eu tentei falar contigo no Instagram. Tem alguns meses que eu me desviei. E eu tô vindo na balada, ó, todo sábado tô vindo pra balada, todo sábado. Todo final de semana tô na balada. E eu quis voltar, mas eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém. Mas eu não tenho me crente, então eu fui falar contigo. Você é o líder do movimento que eu me converti. Só que eu não consegui contato contigo. Resultado, peguei ele e sentei. Quando eu sentei ele, passou meu time. Quando passou o time, Ana Cláudia, Ana Clara e Cássio, os 3. A gente botou a mão nele e a gente começou a orar. Ele estava ainda com a garrafa na mão, 2009, vermelha, ele deixou assim no chão. No meio da oração, ele pega a garrafa, mano, a gente não tinha parado a oração. Ele fala, calma. Ele falou assim, calma. E pega a garrafa, ele olhou assim no olho da gente e falou, eu preciso fazer isso daqui. Ele não estava bêbado, inclusive não estava nem aberta a garrafa. Eu preciso fazer isso daqui. Isso daqui vai ser muito bom para mim. Ele pega a garrafa, ele sobe na cadeira, tá todo mundo olhando a cena. Ele pega a garrafa e ele faz isso daqui, ó. Ele não fala nada, mas a galera tá olhando. Tem uma galera olhando. Ele pega e faz isso. Ele é louco. Doidão. Pega isso aqui, pegou a garrafa e fez isso aqui, ó. Jesus me libertou! O nome dele é Alisson Carvalho. Ele já viajou comigo 2 vezes para pregar. A última foi em Anápolis, que fica perto de carro. Mas ele já foi para o Rio comigo. Ele pagou com o dinheiro dele. O meu acompanhante foi outro. Mas ele falou, mano, eu quero ir.
então eu vou pagar minha passagem, eu vou. Ele foi e está queimando por Jesus. Ele não faz parte hoje do meu discipulado, ele congrega em outra igreja, Igreja de Deus do Riacho Fundo 1. Ele não é hoje discipulado por mim na igreja, mas ele cola no céu na terra, e às vezes a gente até viaja junto para pregar quando eu viajo de carro. Por que eu falei isso? Os bares, as boates, as escolas, as faculdades, os trabalhos estão gritando. O louvor já pode ir. João, como assim gritando? Existe um grito sendo dado agora, nesse exato momento em Campo Grande. João, por que eu não estou ouvindo esse grito? Porque esse grito é interior. E só escuta esse grito quem ama Jesus. Sabe o que vai acontecer hoje? O Espírito Santo vai levantar revolucionários aqui, ó. Eu vi uma criança na UTI, no leito do meu lado. Uma criança de 11 anos. Chamar a enfermeira. Apertou o botão, a enfermeira vem. Abre a cortina. Pega na mão da enfermeira. Tia, salva minha vida. Olhando nos olhos da enfermeira. Ela magra, não sabia o que ela tinha. Pálida, magra, seca. Salva minha vida. Em poucos segundos, vira para trás a enfermeira. Não responde a garota. Bota as duas mãos nos olhos e começa a chorar. 3 dias depois a menina falece. Quando eu saio da UTI, vou pro quarto, eu pergunto, porque eu lembrei dessa cena. O que aconteceu com aquela menina? Ela morreu? Sim. Morreu de quê? Aí, câncer. Nessa hora, presta atenção. Nessa hora dentro de mim, nasceu um desejo pela área da medicina e da saúde. Meses depois, quando eu fui orar, o Espírito Santo me disse, quando eu me converti, quando eu tinha voltado para ele: João, a cura do câncer existe. E os revolucionários vão acessar isso. Eu falei, mas quem são os revolucionários? Os homens e mulheres que eu vou levantar, que não vão querer fazer faculdade por dinheiro, por fama e status. Vão fazer por amor. Eles não vão querer ser mais um médico, eles vão querer ser o médico. Eles não vão querer ser mais ser uma médica, eles vão querer ser a médica. Hoje, deixa eu te falar uma parada. 5% da igreja pisa no púlpito. E os 95% vai fazer o que, pelo amor de Deus? Eu falo o que vai fazer. Vão ser grandes médicos, psicólogos, professores, advogados, juízes, pastor, mestre, profeta, evangelista, apóstolo. Médicos, vão levantar médicos, psicólogos, juízes, advogados, professores. Deus hoje vai levantar aqui muitos revolucionários. Deixa eu falar uma parada. O evangelho é contracultural. A cultura de Brasília era suicídio. Águas Claras, que é a cidade do céu na terra, era a principal cidade de suicídio em Brasília. Era a cidade com o maior número. Hoje Águas Claras é a terceira com menos. Hoje em Brasília nós temos o menor número de homicídios em 21 anos, o menor de suicídio em 11, o menor de assalto em 7, o menor de estupro em 5. Só falta um dado que é aí que a gente está lutando, relacionado à violência. O dado de violência à mulher. Posso falar uma coisa? Isso vai cair também. Através de quem? Igreja. Quem vai ditar a educação? Igreja. Quem vai ditar a cultura? Igreja. Posso falar uma coisa? Eu tenho um sonho e eu tenho lutado em Águas Claras. Convido você a ir ver com os seus olhos. Águas Claras, 275 mil habitantes. Tinham 15 bares, hoje são 10. 5 boates, hoje são 2. Sabe o que se chama isso? Transformação social e cultural de meio. Vai acontecer, sabe o que em Campo Grande? Seus amigos vão querer ir para a balada. Aí chegar lá na balada vai estar fechado. Aí eles vão te ligar. Mano, oi. Onde é que você está? Eu tô aqui no verbo da vida. Posso ir para aí? É porque eu cheguei aqui na balada e estava fechado. Já imaginou culto de avivamento nos seus colégios? No meio lá da praça do seu colégio, culto de avivamento. Você botando mão em pessoas e as pessoas conhecendo Jesus? João, qual a arma que Deus vai me dar? Ele já te deu, chama cicatriz. Como assim? O lugar onde você foi ferido vai ser o lugar onde você vai curar uma geração. Eu me tornei viciado em pornografia e masturbação no abuso que eu sofri com 12 para 13. Por um homem de 36 anos. Não entendi nada. Ano passado Deus me disse: João, você vai entender tudo que te aconteceu nessa área.
Fui para o céu na terra. Quando acabou, fiz o apelo, 174 mãos se levantaram. Falei, Deus, não entendi. Ele falou, calma, atende a galera. Sobe um, não entendi. 2, não, 3. No quarto sobe uma criança. Tio, quero te fazer uma pergunta. Você pediu para que ele aceitasse Jesus e levantasse as mãos. Eu tive vergonha de levantar minha mão. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Se eu aceitar Jesus, eu consigo liberar perdão para meu pai? Na hora, tudo que está ao meu redor se cala. E essa criança ganha uma voz. É como se eu tivesse uma sala escura com ela. Só eu e ela. Eu agacho. Eu olho no olho dela. Eu sabia o que tinha acontecido lá no fundo. Eu saí desse contexto. Eu estava pensando só nisso. Abuso. Por que eu sofri abuso? Dias pensando nisso. Na hora, quando ele falou, eu consigo liberar perdão para meu pai? Eu falei, velho, não acredito. Eu fiquei de joelhos, olhei. O que seu pai te fez? Aí ele tira o olho dele do meu olho. E ele abaixa assim. Ele começa a esconder. Aí eu, Espírito Santo, o que eu faço? Que é muito delicado. Aí eu pego a cabeça dele. Ei, ele está chorando já. Pode falar, o que te aconteceu? O que seu pai te fez? Aí ele, tio, ano passado aconteceu isso comigo na madrugada. Eu não vou contar detalhes porque não pode, contra a ética. Enfim, aconteceu isso comigo. Ele resumiu em 7 minutos mais ou menos. Resumindo, foi na madrugada, o pai pegou, abusou ele. No outro dia, quando foi deixar no colégio, quando o filho desce, está totalmente triste, que ele deixa a filha, ele tem uma irmã, deixa a filha e no final o filho. Ele ficou sozinho com o filho. Aí ele contando, ele olhou no meu olho e disse bem assim, se você contar para sua mãe se separa de mim. Você quer isso? Aí ele disse que esse dia foi o pior dia da vida dele, no colégio começou a chorar. Aí o Espírito Santo falou assim, ora por ele, conta o seu testemunho, orei, contei o testemunho. Ele chorou. Aí ele falou, aí eu olhei para ele, eu falei, aí depois do testemunho eu falei bem assim, respondendo a sua pergunta, é possível liberar perdão, se você receber Jesus. Só que, no final disso, ele falou bem assim, meu pai está aqui atrás, meu coração na hora. Eu saio do campo da visão do menino, lá atrás está o pai, poucos metros. Na hora eu paro, eu me gelo. O Espírito Santo fala bem assim, fala para ele ir lá, abraçar o pai, dizer que perdoa e dizer que ama. Olhei no olho e disse isso. O menino desce. Ninguém tinha escutado, mas parece que todo mundo sabia o que estava acontecendo. Todo mundo está olhando. O menino desce, tem algumas pessoas no final da reunião, ele desce, ele abraça o pai. Eu vi um ogro de mais ou menos 1,85 m de altura ficar de joelhos e se tornar criança em choro, através da manifestação do Espírito Santo sendo manifesta no perdão de um filho para o pai. Nessa hora o Espírito Santo me disse, João, está aí. Fui eu não, João. Seu pai pediu para você não ir, você foi. Você colheu como consequência do seu pecado isso. Porém, eu sou tão bom que eu vi isso acontecendo contigo. Eu não podia encarnar lá e impedir isso acontecer. Mas eu coloquei um propósito na frente da sua má decisão. E está aí. O propósito se chama a sua dor, sua cicatriz vai curar uma geração. Tem muita gente aqui que teve depressão, que está com depressão. O Espírito Santo vai te curar totalmente disso. Eu tenho vários testemunhos de gente que foi curada em culto. Eu não acreditava nisso, de curar em um culto, eu não acreditava lá no início. Só comecei a ver. Hoje muita gente que vai ser curada da depressão. E sabe o que vai acontecer? A sua dor vai te conectar com o povo lá fora. E sua cicatriz vai curar uma geração. Jesus chegou para Tomé e falou, Tomé, sou eu. Tomé falou, se tu me mostra as marcas. Jesus pegou, agora eu entendi. Tomé, sou eu. Jesus Cristo de Nazaré. A Bíblia diz que Tomé reconhece Jesus pela cicatriz. Sabe o que vai acontecer? Uma geração está aí fora, precisando de socorro, querendo conhecer Jesus. Amiga, a partir de hoje vai acontecer isso aqui, ó. Pode anotar. Meninas vão chegar, homens, suas amigas vão chegar. Amiga, eu estou pensando em suicídio, não aguento mais a depressão. Aí você, foi horrível, mas agora eu entendi. Amiga, eu já tive. Como assim? Eu já tive. Você não tem mais? Não, eu fui curada. Mas amiga, eu já fui em todos os psicólogos, já tomei Não, calma, amiga. Não foi um psicólogo, foi Deus. Deus me curou. Siga-me, eu vou te mostrar esse caminho. Eu estou com pânico, eu já tive. Jesus me curou. Siga-me, eu vou te mostrar esse caminho. Eu fui abusada, eu também. Fui abusada, foi horrível. Mas alguém me mostrou que eu ainda sou pura, que eu não sei o que fizeram. Quem te mostrou?
Siga-me, eu vou te mostrar esse caminho. Esse caminho é Jesus Cristo de Nazaré. A dor conecta pessoas, o testemunho cura, liberta e transforma. Fique de pé no seu lugar. Olha aqui para mim. Billy Graham, em 1971, antes de vir para o Brasil, para o Maracanã. Billy Graham foi o homem que ganhou 258 milhões de pessoas. Olha aqui. Ele está nos Estados Unidos orando pelas bandeiras das nações, junto com a sua equipe de intercessão. Do nada ele levanta da bandeira dos Estados Unidos. Ele estava de joelhos, ele levanta. Isso que contou para mim foi um amigo dele, um cara que estava lá no dia, o Craig Loop, 91 anos lá em Brasília. Ele me contou, ano passado, o Craig me contando. Billy Graham estava de joelhos, orando pela bandeira dos Estados Unidos. Ele levanta, 1971, e ele vai para a bandeira do Brasil. Craig está orando pela bandeira da África do Sul, e um amigo dele chamado White está orando pela bandeira da China. Quando eles abrem os olhos, eles veem Billy Graham levantando dos Estados Unidos e indo para a bandeira do Brasil. Billy Graham, o Craig me contando, ele fica de joelhos na bandeira do Brasil, e Craig está olhando para o White para o Craig, tipo, sem entender nada. De joelhos, ele está chorando. Aí eles estão sem entender mais ainda. Eles levantam, o White se levanta, chega em Billy nas costas, pega a mão, bota no ombro, sacode. Billy, no final, por que você está orando pela bandeira do Brasil? Craig me contando, ele vira para o White e diz-me assim: eu queria que fosse aqui, mas Deus me disse hoje que não vai ser. Queria o quê? White, o último e maior avivamento da história não vai partir dos Estados Unidos, mas do Brasil.